Quando o João tinha 1 ano e meio para 2 anos, a gente membrou na Atitude. Aí os pastores, né, a gente já tinha conversado, já sabiam que eu tinha um conhecimento de Libras e tal. E aí em 2021, que a igreja estava mais estruturada, o pastor, na época, me convidou a ser líder do Ministério Incluir. Já havia, esse ministério já havia dentro do... Na Barra já tinha, que é a igreja sede, né? Mas na Atitude aqui na Daqui região ainda serrana, não tinha. E é um projeto lindo, né? Na Barra, ele foi iniciado pela pastora Aline Santos, que é a nossa pastora de inclusão. Ela é a mentora, ela é a responsável, né, por tudo assim que a gente tem vivido nas igrejas, né, tanto na Atitude Barra quanto nas igrejas filhas, né? É uma igreja preocupada com a inclusão. E aí a inclusão, para mim, começou com os surdos. Mas a visão da pastora Aline era... A maioria das igrejas cristãs começa com a inclusão de surdos. Muitas igrejas têm intérpretes de surdos. Mas a pastora Aline resolveu abrir esse leque e trazer, no caso, assim, a inclusão de crianças com necessidades específicas dentro do culto infantil. Porque muitas vezes as igrejas não estão preparadas, os irmãos também não têm um conhecimento e não sabem como lidar com uma criança com autismo, uma criança com TDAH, uma criança com TOD, né? Uma criança autista, ela tem questões muito específicas, né? Ela tem a ecolalia, ela tem os estímulos, né? Às vezes um balançar de mão, de corpo, não olham nos olhos. Elas têm algumas características, elas precisam de previsibilidade, tem a questão sensorial de barulho, de imagem, né? Então, assim, eles têm várias questões que precisam de adaptação para eles também no culto infantil. É um desafio tanto para a igreja quanto para eles, né? Para eles também, para as famílias, né? E a gente também não pode falar de inclusão sem falar de acolher as famílias. Porque muitas dessas famílias estão há muito tempo sem frequentar uma igreja. Por conta do despreparo, talvez, né? Porque é um assunto novo. Eu também não gosto de estigmatizar, né? Criticar. Sim. É um assunto recente. A sociedade ainda tem muito que aprender sobre a inclusão. As escolas, os fóruns, né? Os mercados, né? Todo lugar precisa aprender sobre inclusão. E a igreja, né, como parte da sociedade, ela também está aprendendo, ela está no processo, né? Então, as famílias, muitas vezes, em algumas igrejas, elas não conseguem congregar, porque não tem onde deixar a criança. Quem está lá no culto infantil não sabe como lidar com aquela criança. E acaba que elas são chamadas e tem que voltar para casa, porque aquela criança não consegue ficar, ou não tem ninguém que consiga ficar com aquela criança ali, né? Porque, como eu falei, né, acaba sendo um desafio. E nossa região, ela muita coisa é nova, né? A realidade da igreja, principalmente. Essa questão da inclusão não seria só a inclusão da pessoa, né? Vamos dizer, o surdo, né? Ter que ser incluído na sociedade. Mas a sociedade está preparada também para receber isso. Mercado de trabalho. Né? Existem as leis que promovem, né, a inclusão, contratação, cotas, né, para pessoas com deficiência. Mas será que a empresa também está preparada? Os funcionários estão preparados para lidar com aquele surdo, com aquele cego, com aquela pessoa com síndrome de Down, com a TDAH, né? Então, assim, a gente também precisa, como sociedade, a gente precisa se preparar para receber essas pessoas e acolhê-las, né? Sim. E na nossa... Claro que você vai falar da sua realidade, né? Mas com base na sua realidade, qual o maior desafio na inclusão? É a conscientização. Conscientização. Isso. As pessoas, às vezes, elas se assustam um pouco, porque é diferente. E, por exemplo, trabalhar com surdos, né? A Libras é uma língua. Ela tem gramática, ela tem toda uma estrutura de língua. Os surdos, a gente costuma dizer que é um povo. Né? E a gente gosta muito desse conceito de povo, porque Jesus é digno de toda tribo, língua, nação, conhecer a Ele e Ele receber essas pessoas. E o povo surdo tem uma língua
Boa. Né? Então, assim, a comunidade surda envolve não só os surdos, mas envolve também a família, envolve os intérpretes, os professores de Libras, professores de escola, né, que estão ali lidando com eles, né? Então, a comunidade surda, ela abarca todos aqueles que se relacionam com o surdo. E é um povo. E que a gente precisa alcançar, né? A gente tem uma estatística que eles estão entre os 8 segmentos da população menos alcançados pelo evangelho. Os surdos. No Brasil. Né? Tem até um vídeo na internet que fala dos 8 segmentos, né? Então tem os ribeirinhos, tem os sertanejos, tem o segmento dos mais ricos e os mais pobres, tem os ciganos, né? E os surdos estão dentro dessa categoria, né? Entre os menos alcançados. Parece que 1%, não chega a 1% dos surdos se declaram cristãos. Então, quando a gente fala de acessibilidade para surdos, a gente também está falando de missões. Então, as pessoas, elas precisam ter acesso a Libras, ao conhecimento da língua, da cultura surda, de como o surdo pensa. Tudo dele é muito visual, né? Ele pensa por imagens. Então, até para você poder pregar, para você ensinar, para você ser professor de um surdo, você tem que ter isso em mente. Ele pensa por imagens, ele não pensa como nós pensamos, né? Com a língua portuguesa, com a fala verbal, por imagem, é por sinais. Então, é um desafio e a gente não se aprende Libras em 7 dias. Não se faz um treinamento de Libras que você, rapidinho, você vai estar ali sabendo como falar em Libras e se comunicar com o surdo. É um estudo, é uma formação continuada. Eu já fiz INE, já fiz vários cursos básicos. A gente costuma brincar assim, um curso básico para Libras não é suficiente. Você precisa fazer mais de uma vez. Porque tem vocabulário, tem estrutura gramatical, né? E aí você acaba fazendo, quem gosta acaba fazendo mais de uma vez. E eu até hoje aprendo sinais novos, porque é uma língua viva. Boa. Eles mudam sinais. Hoje, por exemplo, eu dou aula numa escola municipal, né, da Secretaria de Educação, especializada em surdos. Então, nós temos os adolescentes ali que muitas vezes eles nos trazem sinais novos. Então, agora eles estão com sinais, eles estão criando, em que eles estão usando uma mão, por exemplo, um sinal que tem... Outro dia uma surda estava me ensinando, ela precisando falar sobre a hora. Então, o sinal de hora, a mãozinha aqui no pulso, né? E você faz esse sinal aqui, a hora. Ela já estava ensinando um sinal em que ela não precisaria fazer isso, mas ela faria aqui para quem está usando a outra mão com o celular. Interessante. Então, eles vão criando estratégias de sinalização para quem está usando um celular e se comunicando pelo Zoom ou pelo Meet, né? Conversando com outros surdos, com outras pessoas. Então, a gente precisa ter esse contato com os surdos para a gente poder também estar atualizado na língua, né?